A paz do Senhor a todos. Podem continuar sentados. Quero cumprimentar os irmãos que estão na internet. Sejam todos bem-vindos. Continuem conosco até o final do culto. Então, o pastor nos deu um tema sobre família, né? E depois do culto de domingo, eu fiquei pensando, depois de tudo que o pastor Nelson falou, o que eu vou falar sobre família? Será que tem algo a mais? Mas, como quem fala através de nós é o Espírito Santo, sempre há algo a nos dizer. Mas eu quero recapitular os 5 pontos que o pastor Nelson falou no culto, sobre uma família inteligente. Então ele falou sobre autoconsciência. Ele falou sobre que a gente tem que identificar quem somos nós. Ele falou sobre controle emocional. E aí ele falou que a autoconsciência é a chave do controle emocional. Ele falou sobre a consciência social, que é empatia pelo outro. Falou de gestão de relacionamento, que é a nossa adaptação aos sentimentos do outro. E ele falou sobre um objetivo, salvação. E aí, pensando nisso, eu fiquei pensando, uma família inteligente é uma família que precisa de propósitos. Então, o tema de hoje, nessa noite, é família com propósitos. E aí, o que o dicionário nos diz sobre propósito? Propósito é uma intenção, é um projeto, um desígnio. Aquilo que busca alcançar um objetivo, uma finalidade, um intuito. Na escola bíblica, nós estamos aprendendo sobre a vida de Abraão. E na última escola bíblica, o pastor, juntamente com o pastor Rubinei, nos ensinou que através da união de pessoas, Deus cria os seus propósitos. Então, através da união de 2 pessoas, Deus cria uma família e aí ele vem com os seus propósitos. E a primeira coisa a se pensar é: qual é o meu propósito dentro da minha família? Qual é o seu propósito dentro da sua família? E aí, existem alguns exemplos. Eu vou falar primeiro lá na casa da minha mãe. Eu sou a comunicativa, a que fala, a que não sei o quê. Então, se a minha família quer falar sobre festa, velório, nascimento, morte, eles ligam pra mim. A minha irmã, ela é centrada. Minha irmã é calma, minha irmã é calada. Então, só que ela é burocrática. Quando eles precisam de algo específico, eles vão recorrer a ela. Porque temos personalidades diferentes. Então, dentro da nossa família, cada um tem o seu jeito e ele é utilizado a favor da família. E sobre isso temos o nosso propósito pessoal e o nosso propósito em família. O nosso exemplo, pastor Nelson. Então Deus falou lá atrás, olha, você vai ser um profeta. Deus chamou o pastor Nelson para ser profeta, para falar com as pessoas. Só que Deus queria abrir uma igreja. Aí Deus não falou só com o pastor, ele falou com a pastora. Porque ele precisava que a família viesse para Santo André. Para que o propósito de Deus fosse cumprido em família. O pastor Nelson não poderia vir sozinho. E aí, eu fiquei pensando e Deus me mostrou uma família na Bíblia que tinha propósitos. Eu vou pedir para vocês abrirem em Gênesis 6. Primeiro a gente vai ler do 5 ao 8. Vou ler lá no telão. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha se aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e os animais pequenos, as aves dos céus. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor achou benevolência. Então, Deus estava irado com a terra. Deus fala sobre arrependimento, mas ele encontrou em um homem o bem.
E aí, muitas vezes, nós falamos assim, é tão difícil ser correto, fazer as coisas corretas. O mundo está muito, muito errado. As coisas estão muito fáceis. Noé vivia no meio da perversidade. Deus queria destruir o mundo. E Deus achou justiça e fidelidade nele. Então, não tem desculpa para nós não fazermos o certo. Porque o que está fora não pode nos contaminar mais do que o que Deus nos pede. E Deus viu graça em Noé. Deus, graça é favor, é aquilo que nós não merecemos, mas mesmo assim Ele nos dá. E aí vamos continuar lá do 9 em diante. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu destruirei juntamente com a terra. Noé, Deus viu graça em Noé, mas Deus olhou para a geração de Noé. E aí, se a gente pensar, por que Deus conseguiu olhar a família? Porque provavelmente a família tinha uma referência, que era Noé, que era temente e justo. E aí a minha pergunta é, nós temos sido referência para que a nossa família nos olhe e queira? Muitas vezes nós falamos que é muito difícil o mundo de hoje criar os filhos, a família dentro da vontade de Deus, porque o mundo está difícil, o mundo está ao contrário. E aí a gente não quer se indispor, mas Noé, no mundo perverso, com muita contaminação, ele conseguiu que os filhos deles andassem com Deus. E Deus, ele não olhou só para Noé, ele olhou para os filhos dele também. Porque eles andavam com Deus assim como Noé. Então Deus, ele tinha um propósito com Noé de fazer uma arca, mas ele tinha um propósito que a família fosse junto, porque ele precisava povoar a terra depois. Então ele tinha um propósito individual e um propósito como família. E aí nós temos algumas opções, né? Então, bom, eu estou na igreja. Se você já está na igreja, é o que o pastor fala, se mantenha. Porque se você sair, os seus filhos vão sair. Então você precisa permanecer. Mas só estou eu. O que eu preciso? Eu preciso de testemunho. Mas muitas vezes eu preciso do meu testemunho quando eu não digo nada. Porque esse tem mais validade. Só o falar não vai resolver. As pessoas dentro da nossa família, e eu digo que principalmente da nossa família, vai olhar o que nós fazemos e não o que nós falamos. Porque quando nós vemos para a presença de Deus, automaticamente aqueles que não, da nossa família, por exemplo, comigo foi assim, que não são da igreja, eles vão procurar um jeito de tirar aquilo de você, ou de dizer que não é bem assim. Então, qualquer vacilo nosso, tá ali. Então, tem que ser o nosso testemunho. E aí, dentro de tudo isso, eu separei 3 pontos que a gente precisa ter para que a gente haja propósito dentro da nossa família. Para que nós consigamos viver os propósitos, mas os propósitos que Deus quer para nós. Porque muitas vezes nós não queremos. Então, primeira coisa que nós precisamos ter é estratégia. Primeira, a estratégia individual. Qual que é a estratégia individual? É aquela que eu vou alcançar sozinho, no meu relacionamento, eu e Deus. Temos a estratégia em família. Já estou com a minha família, eu preciso permanecer. Mas como que uma família consegue permanecer na presença de Deus? Só quando ela vem no culto de domingo? Só quando ela vê uma pregação na internet? Não, a família ela precisa ter
relacionamento com Deus dentro e fora e dentro de casa. Então a gente vai precisar orar, a gente vai precisar jejuar, a gente vai precisar ler a Bíblia, a gente vai precisar dar exemplo. O outro ponto é capacidade. Não tem como Deus criar propósito dentro das nossas famílias se nós não temos capacidade. Mas que capacidade é essa? A capacidade de entendimento, o conhecimento da palavra. Nós precisamos ter conhecimento da palavra. Como nós vamos evangelizar a nossa família ou ser referência se nós não conhecemos aquele de quem nós falamos? Todo mundo aqui que veio para a igreja e a família não veio, ou até veio, ou até é da família, nos faz pergunta, né? Até hoje nós fazemos um monte de perguntas para o pastor Nelson. E nós estamos aqui todo domingo. Então nós precisamos ter conhecimento da palavra. Nós precisamos nos capacitar dentro da palavra para que o Senhor use os propósitos dele. E a outra coisa é buscar em Deus este propósito. Qual é o propósito que nós temos? Qual é o propósito que Deus tem para a minha família? É o mesmo? Todo mundo tem o propósito de abrir uma igreja igual o pastor Nelson? Não. Esse propósito foi para a casa dele. Mas, às vezes, Deus pode ter o propósito de que a minha família salve uma alma. Às vezes, Deus pode ter um propósito de que a minha família salve multidões. Não sei. Às vezes, o propósito de Deus na nossa família pode ser dentro da igreja, pode ser na sociedade. Nós não sabemos aonde Deus vai nos levar. Então, nós precisamos entender. E aí, nós precisamos entender também quem somos nós e quais são os nossos dons dentro da nossa família. O pastor Nelson sempre fala, sempre tem um que resolve tudo. É aquele que todo mundo liga, é aquele que todo mundo fala. E aí é você. Aí é eu. Mas aí você reclama quando o problema chega. Mas Deus escolheu você. É para você fazer. É para mim fazer. Não vai adiantar a gente reclamar. Quanto mais tempo a gente reclamar, mais a gente vai demorar para conquistar os propósitos de Deus. Às vezes, você é o mais sensato, aquele mais equilibrado, aquele que observa. E aí você não tem coragem de falar algumas coisas. Mas em tempo oportuno, Deus te dá estratégia para que você fale. Porque todo mundo vai te ouvir, porque sabe que você é o mais centrado. Dentro da família, existem diversas coisas. Obviamente que não existe uma função para cada pessoa, né? Às vezes tem pessoas que têm diversos dons, que conseguem andar pela família. Tem pessoas que já são mais reclusas. Quando a gente olha para a família de Noé, Deus usou a geração de Noé para povoar o mundo. De um dos filhos dele saiu a geração de Jesus. Era para todos os filhos a geração de Jesus? Não, era para um. Os outros não têm importância? Tem. Mas era com aquele filho. Moisés tinha 2 irmãos, Miriam e Abraão. Deus usava Miriam? Deus usava Miriam. Deus usava Abraão? Deus usava Abraão. Mas Deus tinha algo pessoal com Moisés. Com Moisés, Deus falava face a face. Era diferente o relacionamento. Eles eram da mesma família. Propósitos diferentes. Então nós precisamos primeiro entender quem somos nós. Muitas vezes as famílias estão se destruindo porque as pessoas elas não conseguem se honrar. Às vezes ela quer um lugar dentro da família que não é dela, às vezes ela quer uma posição que não é dela. Simplesmente porque ela acha que eu vou sobressair mais, eu vou sobressair menos. Sendo que Deus fala, eu vou te usar aqui. Eu vou te usar quieto, eu vou te usar falando. Nós precisamos entender o que Deus tem com nós individualmente. Porque através do nosso testemunho é que Deus vai conseguir alcançar as nossas famílias. E através das nossas ações, né? A oração é orar e agir. Obviamente que a gente tem que pedir direção para Deus quando a gente só tem que orar e quando a gente tem que orar e agir. Mas muitas vezes nós temos que agir. E eu particularmente, eu acho muito difícil evangelizar quando é família. Para mim é difícil. Porque a família, ela conhece exatamente quem é você. Ela conhece os seus defeitos, ela conhece as suas qualidades. E a gente tem um certo receio de falar. Então nós precisamos pedir para Deus capacidade de entendimento. Porque nós não vamos conseguir evangelizar todo mundo da nossa família da mesma forma. Assim como individualmente Deus nos usa
individualmente nós temos, às vezes com uma tia a gente ora, com a outra tia a gente fala, com a outra tia a gente leva a Bíblia, para outro a gente nem fala nada porque Deus não quer que fale. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que a família, ela precisa estar estruturada na presença de Deus. Cada família vai ter o seu papel. Tem uns que tem pessoas dentro da nossa família que Deus vai usar para bênção. Tem pessoas na nossa família que Deus vai buscar no leito de morte. E tem pessoas da família que Deus não vai buscar. E isso às vezes nos frustra. Mas quem conhece o coração é nós. O nosso papel é dar testemunho, é falar de Jesus. Mas às vezes a gente tem que entender que Deus não vai alcançar. Nós oramos para que sim. Por isso que nós precisamos de ter capacidade e discernimento de espírito, para que nós sabemos exatamente o que Deus quer e como Ele quer dentro das nossas famílias. E nós que estamos debaixo da bênção, nós que já conhecemos a palavra, a nossa responsabilidade é maior. Porque nós temos que ser como Noé, nós temos que ser referência. Principalmente, como o pastor fala, quando você é o primeiro da família. Você vai ter que ser uma referência para aqueles que estão lá. E, para concluir, eu quero que a Mariana, por favor, coloque em Efésios. Nós vamos ler o 5 e o 6. E o amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente, amados. Então Deus, Ele teve o propósito, Ele nos adotou como filho, mas Ele nos adotou como filho, Ele adota a nossa família, traz para a presença de Deus, para que a glória e a graça dele seja sobre a nossa vida e nossa família. Para quando as pessoas vejam a nossa família, uma família inteligente, estruturada na presença de Deus, que seja para a honra e glória do Senhor. Porque se não tiver esse objetivo, nós não vamos alcançar os propósitos de Deus. E eu já estou encerrando, vou chamar o pastor Nelson, mas eu vou deixar uma pergunta e quero que vocês reflitam, assim como eu refleti. E se perguntem, qual é o propósito de Deus, meu e seu, dentro das nossas famílias? E qual é o propósito de Deus, de nós como família? Amém? As palmas louvam o Senhor.